Bem-vindos para darmos a nossa continuidade, então, ao estudo do livro do Êxodo. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 28 de Êxodo, onde nós vamos estudar os seus 43 versículos. Então, são 43 versículos. Como de costume, nós fazemos a leitura bem atenta, tranquila, porque às vezes encontramos palavras meio desconhecidas para nós, podemos dizer assim, e depois nós entramos no estudo detalhado do capítulo, tá? Então, desde já, obrigado a você que se inscreveu no canal, você que está inscrito e acompanha esse estudo. Obrigado a você que acompanha todos os dias, ou assim que pode, o estudo da Sagrada Escritura, e você também que divulga esse estudo. Muito obrigado pela sua participação com a gente, tá? É com muito carinho, é com muita simplicidade, com muita seriedade que eu faço esse vídeo com vocês, minha esposa e eu, porque é ela que grava, é ela que está por detrás do vídeo, né? Para poder ter esta qualidade, esse trabalho sério que nós fazemos, tá? É de coração que nós fazemos isso. Então, muito obrigado a você. Se alguém ainda não sabe, eu tenho a formação teológica pela Faculdade dos Claretianos, né? Sou bacharel em teologia. Gosto muito desta área, procuro estudar sempre, estar sempre lendo, atualizando, para ter o conhecimento. E quem tem o conhecimento não pode ser egoísta. Quem tem o conhecimento tem que transmitir aos outros, ok? Esse é o meu pensamento, esse é o que eu desejo, transmitir o conhecimento que eu tenho para todos aqueles que estiverem interessados, ok? Vamos lá então, leitura do capítulo 28 de Êxodo, são 43 versículos. Vamos fazer essa leitura atentamente, tá? Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Araão, com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Araão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Araão. Farás para teu irmão Araão vestes sagradas, em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem enchido o espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Araão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão Araão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas duas extremidades haverá duas alças que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim
e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel, que gravarás nas 2 pedras, serão à maneira de selos gravados por lapidadores, e as 2 pedras serão encaixadas em filegranas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões, que fixarás nos engastes. Farás um peitoral de julgamento, artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que o efode, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo de largura, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira, 1 sárdio, 1 topázio e 1 esmeralda. Segunda fileira, 1 rubi, 1 safira, 1 diamante. Terceira fileira, 1 opala, 1 ágata e 1 ametista. Quarta fileira, 1 crisólito, 1 ônix e 1 jaspe. Serão engastadas em 1 filigrana de ouro, e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel. Serão em número de 12, e em cada uma será gravado o nome de 1 das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouros nos 2 anéis, e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do efode, para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro, que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, aplicada contra o efode. E, enfim, 2 outros anéis de ouro, que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção no cinto do efode. Serão presos os anéis do peitoral aos do efode, por meio de 1 fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode, e assim não se separe dele. Desse modo,
Entretanto, ou melhor, desse modo, entrando no santuário, Araão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel, gravados sobre o peitoral de juramento, como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento, porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Araão, quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Araão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode, inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, em todo o entorno da orla inferior do manto. Araão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás, como num sinete, santidade ao Senhor. Tu a prenderás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Araão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Araão, cinto e tiaras, em sinal de dignidade e de distinção. Revestirás desses ornamentos teus irmãos Araão e os seus filhos, e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhes farás também, para cobrir a sua nudez, calções de linho, que irão da cintura até as coxas. Araão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Essa é uma lei perpétua para Araão e sua posteridade. Muito bem. Esta é a leitura do capítulo 28, que nós vamos estudar hoje. É um pouco comprida, um pouco densa, mas rica de detalhes. Aqui, este capítulo vai falar para nós sobre as vestes sacerdotais. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 27, o trabalho de construção do altar dos holocaustos, do altar do sacrifício. E aqui nesse capítulo nós temos as vestes sacerdotais.
Note que são muito detalhadas, cheias de pedras preciosas, para mostrar uma dignidade daquele que se apresenta diante de Deus. O sacerdote judeu, o sacerdote israelita, não podemos comparar com a figura de sacerdotes que temos no nosso tempo. É totalmente diferente a figura do sacerdote. Embora o serviço ao Senhor seja um pouco assim parecido, semelhante. Claro que o sacerdócio depois ministerial, o sacerdócio que se coloca a serviço de Deus, especificamente, tem muitos traços, desta linha sacerdotal dos israelitas, tá? Mas nós não podemos ficar fazendo essa comparação. Nós precisamos conhecer bem o sacerdócio israelita, né? Então aqui nós vemos as vestimentas para dar a dignidade, para diferenciar dos demais do povo, aquele que é tirado do meio do povo para o serviço, para ser consagrado a Deus, tá? Então vamos lá. Nos versículos de 1 a 5, estabelece-se aqui dois assuntos importantes. Versículos de 1 a 5. Primeiro, de onde provêm os sacerdotes? A Araão e seus filhos. Versículos 1 e 4b. Tá? Segundo, a lista de ornamentos que tem de levar efode, peitoral, manto, túnicas bordadas, turbantes de linho e faixa ou cinturão. Esses são a lista de ornamentos que precisa o sacerdote carregar. Esse era o modo como se vestia o sumo sacerdote na época posterior ao exílio. Depois do exílio, os sumos sacerdotes se vestiam desta maneira, desta forma. É claro que em pleno deserto, Deus não ia exigir todos esses amparatos de um povo que acabara de ser libertado. No deserto não tinha como usar todo esse ornamento, ok? É bom entendermos isso, que esta figura, esses ornamentos, cabem mais para quando o povo já está fixado na terra, quando o povo já está habitando na terra. O povo já não é mais peregrino do deserto. No deserto, não tem como Deus exigir isso. No deserto é tudo rústico, tudo difícil. Não tem como, tá bom? Então é para a gente entender bem este capítulo, O povo tinha acabado de ser libertado do poder faraônico. Dá a impressão que o povo volta a iniciar um ciclo de nova opressão. Dá essa impressão quando a gente lê este capítulo. É preciso considerar que, em termos históricos, o sacerdócio não surgiu em Israel senão quando teve condições, veja bem, quando teve condições sociais e políticas muito definidas. O sacerdócio não surgiu em Israel. Outras divindades, outras crenças, outras culturas tinham os seus sacerdotes, tá? Mas em Israel, o sacerdócio só surgiu quando houve condições sociais e políticas para isso, ok? É muito importante conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do contexto histórico deste povo. A história do sacerdócio em Israel, para poder valorizar melhor este bloco de capítulos, que vai do capítulo 25 ao 31 e do 35 ao 40, tá? Então nós vamos entender, conhecer bem para valorizar isso. Que
com toda razão é chamado por muitos especialistas de documento político da escola teológico-literária sacerdotal. Ok? A linha sacerdotal que prevaleceu em Israel provém do núcleo dos sacerdotes que oficiavam em Jerusalém quando foi decretada a eliminação de todos os santuários locais. Você vai encontrar isso em 2º livro dos Reis, capítulo 23, versículo 8 seguintes, quando foi determinado a eliminação, fechou todos os santuários locais, tudo se concentra em Jerusalém. Você pode conferir isso no 2º livro dos Reis, capítulo 23, versículo 8, tá? Deixando como único e exclusivo lugar para o culto o Templo de Jerusalém. Ali estavam os sacerdotes sadoquitas, descendentes de Sadoc, únicos autorizados para o culto. Eram os únicos sacerdotes autorizados para o culto. Produz-se um conflito socioeconômico e religioso, muito sério, com diferentes variações. O resto dos sacerdotes, que precisou abandonar seus santuários, e que em sua maioria eram levitas, ficou desempregados, porque levitas descendiam de Araão, que era um levita também. Isso você pode conferir desses sacerdotes levitas que ficaram desempregados, eles não podiam mais oficiar o culto, a não ser os sacerdotes provindos de Sadoc, os sadoquitas, tá? Fechou o santuário, eles perderam o seu emprego. Isso está no livro do Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 4 a 14. Você vai ver isso com detalhe também lá. Pode anotar aí para você procurar depois. Ficou, esses sacerdotes, sua maioria levitas, ficou desempregado, rebaixados à categoria de cidadãos de segunda classe no templo, sem direito a oficiar. Também você pode conferir no 2º livro dos Reis, capítulo 23, versículo 9. Tá? Em várias ocasiões, foram objetos de caridade pública junto com viúvas, órfãos e imigrantes. Esses sacerdotes desempregados viveram quase que mendigando para sobreviver nesta época. Então foram alvos de caridade pública. Prestava-se caridade pública igualmente como faziam para as viúvas, para os órfãos e imigrantes. Para conferir isso, livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Tá? Os sadoquitas, amos e senhores do templo de Jerusalém, ainda que não da estirpe levítica, foram instruídos a demonstrar sua especial ascendência levítica pela linha de Araão. Eles não eram, mas foram instruídos a demonstrar, em nossa língua, a fingir que eram da linha da ascendência levítica, pela linha de Araão. Prevaleceu o sacerdócio aaronita, enquanto o levita transformou-se em sinônimo de empregado inferior do culto, subordinado aos filhos de Sadoc. É o que se depreende também de Ezequiel 44, de 10 a 31. Tá?
Portanto, todo este capítulo 28 é uma confirmação das pretensões dos sadoquitas de serem os escolhidos. Eles tinham essa pretensão, eram pretensiosos, que eles eram os escolhidos desde o início do próprio Israel como povo para serem seus sacerdotes, tá? Consagrados no mesmo Monte Sinai, lá no pé do Monte Sinai, mediante Araão, figura central deste capítulo. Seus filhos só voltam a ser mencionados nos versículos de 41 a 43, tá? Um parênteses, e fechando logo em seguida, para demonstrar hoje a classe na igreja, principalmente na igreja católica, tem essas classes de serviços, podemos dizer assim, de ministérios. Temos o sacerdote e tem o diácono, que provém dessa linha levítica, que é um serviço inferior a serviço do sacerdote, ou, na linha religiosa católica, a serviço do bispo, tá? Então, o diácono provém dessa linha levítica. Tanto é que na oração consagratória do diácono é citado a linha sucessória dos levitas, que serviam no templo, né, em grau inferior. Tá? Essa curiosidade para a gente saber essa distinção de hoje, também da onde provém, ok? Fecho aqui. Versículos de 6 a 14. Temos o efode. O que é o efode? Das vestimentas mencionadas, os paramentos mais importantes são o efode e o peitoral. O efode, sustentado no peito por 2 alças. Versículo 7. É uma espécie de símbolo. Versículo 8. Símbolo é aquele cordão que se amarra na cintura, tá? De ambas as alças, ou ombreiras, pendiam, além disso, 2 pedras preciosas, com os nomes das 12 tribos de Israel, como nós vimos na leitura. 6 em cada uma. Versículos de 9 a 11. Recordação e símbolo da presença de todo o povo nos atos do culto que o sumo sacerdote presidia, tá? Esse, então, é o efode e o peitoral, são as vestimentas mais importantes dos paramentos. Versículos de 15 a 30, o peitoral. Este complicado paramento, elaborado como o efode, com todo tipo de materiais preciosos, tem como fundo histórico o costume dos antigos sacerdotes locais. Os antigos sacerdotes locais tinham esse costume de levar uma pequena bolsa pendente no pescoço, no qual levavam o urim e o turim, e o tumim, urim e tumim, isto é, os sim e o não. Então veja bem, o urim e o tumim eram 2 pedras que iam dentro, né, que representavam o sim e o não, tá? Também chamados de as sortes. Isso você pode conferir também no livro dos Números, capítulo 27, versículo 21, e Deuteronômio, capítulo 33, versículo 8. Eram pequenas peças de pedras ou de ossos que eram lançadas pelos sacerdotes quando da consulta sobre alguma decisão. Então, o urim e o tumim eram pedras ou ossos que os sacerdotes lançavam quando alguém procurava o sacerdote para um aconselhamento. Então, aquelas pedras eram o sim e o não de Deus.
Entenderam o que era o Urim e o Tumim? Pedras ou ossos, que quando o sacerdote era consultado, a resposta do sacerdote era mediante essas pedras, do sim ou não de Deus, tá? A resposta dada era do Senhor, na mentalidade deles, visto que o sacerdote devia responder com o Urim e o Tumim, afirmativa ou negativamente. A consulta jogava-se ali. A resposta era considerado que vinha do próprio Deus, tá? O resultado era muito respeitado. Se a resposta fosse do tumim, do não, não se discute, porque é Deus que está respondendo. Era assim a consulta que eles tinham com os sacerdotes, tá? Era muito respeitado, por se tratar de um sim ou não do próprio Deus. Isso você pode conferir no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 63, e no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 65, tá? Na época do profetismo, já não se consultava tanto o sacerdote. Na época do profetismo de Israel, o sacerdote já não era muito consultado, e sim o profeta. Por isso aqui não se entra em detalhes sobre a elaboração do Urim e Tumim, tá? E ficarão praticamente situadas por duas pedras gravadas com os nomes das 12 tribos de Israel, ok? Assim, o instrumento que originariamente foi usado para oráculo transformou-se em um suntuoso paramento cultual. Se transformou num paramento cultual, numa peça de paramento, tá? Nos versículos de 31 a 43, nós temos o manto, a flor de ouro e outras vestes. Completam-se as vestimentas sacerdotais, um manto ou espécie de capa que o sacerdote vestia sobre o efode. Versículo 31. E uma flor de ouro gravada, com a expressão Santidade a Yahvé, ou, em outras traduções da Bíblia, Santidades a Javé. Versículo 38. Perdão, 36. Colocada no turbante, naquele turbante que o sumo sacerdote usa na cabeça, né? Colocado na frente do turbante. Está no versículo 37. Então ia gravado na frente, Santidade a Javé, ficando na altura da fronte. Sua função era reconciliar o povo com o Senhor, pelas possíveis culpas cultuais, tá? Esses paramentos, Araão e seus filhos os levaram. Usaram, tá? Está no versículo 43, ok? Então, esse é o estudo do capítulo 28, dos detalhes dos paramentos, das vestes sacerdotais. Próximo estudo é o capítulo 29. Nós vamos ver a consagração dos sacerdotes para o serviço do templo, para o serviço do culto ao Senhor, tá? Então também outra riqueza de detalhe, e o capítulo 29 tem 46 versículos, tá? Então nós vamos estudar também a consagração dos sacerdotes. Tudo isso a gente vai compreendendo, né? Embora sejam realidades muito antigas, de pensamentos e culturas passadas, mas que remontam para nós até os nossos dias. Principalmente, repito, e nunca vou cansar de repetir isso,
para a nossa fé, que é uma fé judaico-cristã. Nós bebemos dessa fonte em muitas coisas, tá? Principalmente nas riquezas de detalhes, e principalmente em alguns paramentos, né? Algumas vestimentas. Tem muito de semelhante com esta realidade aqui de Êxodo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos e até lá!